Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo, e neste último domingo do mês, o último domingo do ano de 2025, dezembro de 2025, dia 28, pela misericórdia do nosso Deus, agradecidos ao nosso Pai, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E somos gratos também, igualmente, a cada um de vocês, por terem nos acompanhado em mais um ano, ter estado conosco, com a sua participação. Somos gratos por sua solidariedade de estar conosco, porque poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas tem estado conosco, aqueles que também nos veem pela internet. Então, nós consideramos e sabemos que a sua presença é muito importante para nós. E espero que esta mensagem, curta e breve mensagem, possa abençoar a cada um de nós, a cada um dos que nos veem pela internet, porque é a palavra do Senhor que pretendemos proclamar continuamente, todas as vezes que reunirmos neste lugar. Vamos louvar ao Senhor, vamos orar ao Senhor primeiramente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecidos estamos por mais um dia de bênçãos, mais um ano de bênçãos que o Senhor tem nos concedido, ó Deus Santo. Não somos merecedores, mas a tua graça tem sido abundante na vida de cada um de nós, dos teus filhos, porque o Senhor não nos abandonou, não nos abandona e nunca abandonará um dos teus servos, daqueles que amam a tua palavra e buscam servir-te com alegria, ó Deus Santo. Aqueles que servem também, ó Pai amado, por amor à obra de Cristo Jesus, nós te bendizemos, te agradecemos, te louvamos por todas estas almas e que cada um de nós possa reconhecer que dependemos inteiramente do Senhor em mais um ano que se passou e no ano futuro também sabemos que estaremos debaixo da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia. Permanece conosco, ó Deus Santo, pelo teu Espírito Santo, falando em cada coração. Aceita o nosso louvor, sei com cada um desses teus filhos. Nós te agradecemos por tua misericórdia e teu favor e te pedimos as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Feliz Ano Novo para aqueles que estão nos vendo pela internet, que já, com certeza, já chegou no dia 1º de 2026. E aos nossos irmãos que estão conosco neste momento também. Então, nosso tema é um novo início, ou seja, um novo começo. E tomamos como texto o livro a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Filipenses 3, do 12 ao 14. Assim está escrito, aqueles que podem acompanhar com a sua Bíblia. Um texto conhecido, com certeza, de quase todos, se não todos, os cristãos. Assim podemos ler: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Então, ele está falando, com certeza, da salvação e da vida eterna. Então, ele sempre procurando fazer aquilo que está à frente dele, à frente de cada um de nós, no dia a dia. Então, não somente a partir do dia 31 de dezembro, vamos declarar que no dia seguinte vamos mudar drasticamente. Não é assim também. Mas, em cada oportunidade que o Senhor nos concede em mais um ano, vamos, com certeza, buscar fazer o melhor, porque é o melhor que fazendo o melhor
isso agrada ao Senhor. Não? Então, tudo aquilo que fazemos, devemos fazer para agradar ao nosso Deus. Foi para isso que Ele nos criou. Então, o nosso primeiro hino, o hino de número 560, do cantor cristão. E o segundo hino, o hino 107, da harpa cristã, que nós nos utilizamos. Então, vamos ver se conseguimos louvar ao Senhor com este hino, porque a última vez que nós louvamos foi em 2023. Não nos utilizamos deles, porque ele é para exatamente a esta época do ano. 1, 2, 3. Rompe a aurora, vai-se embora, mais um ano de labor. Não temamos, prossigamos a lutar com mais ardor. O ano findo nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Cada dia Cristo guia, nos renove o coração. Temos gozo, bom repouso, confiando em sua mão. O ano findo nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Do pecado resgatados, pertencemos a Jesus. Nova vida, santa lida, temos nós por sua cruz. O ano findo nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. E nos santos entoemos e louvemos ao Senhor. Vem do arcano mais um ano que anuncia seu favor. O ano findo nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. O ano findo nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. O ano novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Mais uma vez. O ano novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Bem, então, este é um hino maravilhoso, porque nos incentiva a continuarmos confiando no Senhor por todo o ano que se iniciará em breve para nós que estamos fazendo esta reunião, este culto, ainda no dia 28. Mas o ano findo, com certeza, nós nunca mais poderemos participar dele. E o ano novo sempre o recebemos com alegria, porque é um dom de Deus, é uma bênção de Deus. O segundo hino, o hino de número 107, firme nas promessas. Então, para que se cumpra o que nós louvamos no hino anterior, no 506, o hino 107 diz:
que devemos estar sempre firmes nas promessas do nosso Salvador. E é muito importante saber que isto é uma verdade maravilhosa. 1, 2, 3. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Sim, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, sim. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. O coro de novo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 sim, firme nas promessas de Jesus. Mais uma vez. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Firme e constante, permanecendo firmes e constantes, é o que está escrito. E na palavra do Senhor, nas promessas que são muitas e infalíveis, está escrito. Também nós temos esta certeza confirmada no nosso coração de que o ano que se inicia para cada um de nós é um ano que as promessas do Senhor Jesus hão de se cumprir. Continuam se cumprindo e todas elas se cumprirão no seu devido tempo. Agradecemos ao nosso Deus por esta oportunidade preciosa e louvamos ao Senhor. Então, neste final de ano, agradeço ao nosso Deus, que tem concedido saúde a cada um de nós. Algumas dificuldades sempre encontramos e sempre encontraremos, e que o Senhor esteja conosco, concedendo esta graça maravilhosa do seu poder, da sua proteção, do seu cuidado. E a cada um desses irmãos que tem estado conosco, os nossos sinceros agradecimentos, a nossa gratidão. De todos aqueles que, de uma forma ou de outra, têm estado conosco. Gostaria que orasse em favor uns pelos outros
como está também na palavra do Senhor. E que o Senhor esteja abençoando todos os momentos a cada um desses irmãos em Cristo que também não podem estar conosco e que muitas vezes estiveram conosco e outras vezes possam, em outra oportunidade, no ano que se inicia, possam estar conosco novamente. Este é o desejo do meu coração. E agradeço a oportunidade. Vamos ouvir os nossos queridos irmãos que estão conosco também, participando mais uma vez aqui. A paz dos irmãos, Paz. graças a Deus por mais essa oportunidade, né? Deus tem nos concedido. Agradecer pela semana que se findou, agora, os finais de semana aí de serviço. Agradecer pelo ano que está se findando, né? Deus tem nos sustentado até aqui. Amém. E eu pedi para Deus possa nos acompanhar também no próximo ano, né? Nos dando graça, saúde e pela vida de cada irmão que está aqui presente. Amém, Jesus. Keiko Tamaro. A paz dos irmãos. A Senhor Jesus. Agradecer também pela semana que se passou, pelo ano, né? Graças a Deus deu tudo certo. Que Deus abençoe o ano que vai entrar. A minha oração é a minha tosse ainda, né? A minha garganta ainda tá um pouquinho ruimzinha, né? E o meu serviço. Então, é sempre bom lembrarmos uns dos outros, mas comunicai também os santos nas vossas necessidades. E estamos aqui fazendo isso. E somos gratos a Deus. Irmão Melvin Santana, irmã Renata, irmã Débora e irmão... Alô, alô. Som. Oi, pastor, me ouve agora, né? Oh, perfeito. Ao vivo em cores. Amém, pastor. Pastor, também agradecer a Deus não só pela semana, que foi uma bênção, mas também pelo ano, que o Senhor nos abençoou, esteve conosco durante todo esse ano. Motivos de muitas bênçãos, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, e por tudo que Ele ainda vai fazer. Amém. Também, continuando a pedir oração, Lucas, essa semana a gente tem o retorno no hospital. O Lucas, ele tá ganhando peso um pouco mais lento, né? A Rê tá me aumentando bastante, mas mesmo assim, talvez possa ser que não seja suficiente. Então a gente tem mais um retorno agora na terça-feira dessa semana, né? Para acompanhar o ganho de peso. Então, mas graças a Deus tá tudo bem. É só realmente essa questão de não ganhar peso que tenha esse alerta, mas ele tá mamando bem, tá dormindo bem e, enfim, graças a Deus a recuperação da Rê também tá indo bem. Então, continuo me pedindo oração pela recuperação da Rê. E é isso. Amém. Deus abençoe. Sabe que pode perder até 30%, né, criança? Sabia? Sim, ele perdeu esses 30% no hospital. Só que o problema é que ele ainda não recuperou como esperado. Ele perdeu até um pouquinho mais do que 30%, né? Mas não mais do que ainda não recuperou como esperado. Então esse que está o alerta do hospital. Bom dia, boa noite. 今年もちょっと山登りがうまくいって、12月に最終の山登り、214メートル、高低の最低の山登りができました。友達の方も、身長の方もそんなに負担かからなくて、いいハイキングが2時間ほど歩いて、だから来年もまたゆっくりと散歩して体に悪くない、いいように形で、導いてもらえるようにお願いできます。Amém. Bom dia, boa noite para todos, a paz do Senhor. Então, ele disse que outra vez ele subiu a montanha, escalar a montanha, disse que foi
240 metros, e antes sempre foi mais, né? Do que foi mais baixo, mas o amigo dele, né? Conseguiu, sem problema no coração, conseguiu subir sem problema, então ele agradece por todos os anos, né? Por esse ano também está passando. Nós agradecemos, né? Por tudo, por todos. E graças a Deus, né? Graças por todos, por todas. Né? A família aumentando, né? Melvin, como que chama mesmo? O filho, eu esqueci o nome, desculpe. O filho. É o Lucas, meu mãe. Lucas. Ah, certo. Obrigada. Né? Hoje o Roberto trabalhou, mas, né? Graças a Deus, né? Participando junto. Você tem gratidão. E o amigo dele, né? Ela continua sem resposta. O amigo dele, né? De Cuba, né? Continua sem resposta. Cuba não, o que você fez? Vitor. Não é Cuba, não. O Darapé. Continua sem resposta. Continue orando, continuamos orando por ele. Né? Nossos irmãos que também estão conosco nessa oportunidade, irmão Sebastião, irmã Leia, por gentileza. Graça e paz a todos. Desejar a todos um final de ano maravilhoso, né? Que Deus abençoe a cada um, protegendo, dando saúde, livrando de todo mal. E agradecer a Deus por essa semana que se passou e que Deus esteja nos abençoando, né? No ano que vem, que seja próspero, cheio de alegria e felicidade a todos. E eu continuo pedindo também oração pelo meu visto, pelo da minha filha e do meu filho, que Deus nos abençoe. Hoje eles não estão aqui, estão dormindo, que essa semana estava à noite. Ainda não regularam normalmente o sono deles. Amém. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Mas o irmão Sebastião está aí, eu estou vendo ele. Graças e Graça e paz. paz. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pelo fôlego de vida. Amém, Jesus. Mas quando nos concedeu, está concedendo, vai nos conceder mais ainda, né? Agradecer a Deus por todas as bênçãos derramadas, né? Agradecer a Deus pela oportunidade da gente estar vivo hoje, estar aqui no Japão, estudando, estar com saúde. Esse ano que está se encerrando foi um ano de muitas vitórias, muita conquista. Teve muitas tribulações, mas também nós sabemos que quando não tem tribulação, não tem vitória, né? Nós sabemos que Deus está no controle de tudo. E agradecer por esse ano que passou, por todas as vitórias, e que Deus venha estar abençoando a todos nós, né? Pelo novo ano que está se aproximando aí, que venha trazer muita saúde, muita paz, muita harmonia nos lares, nas famílias, principalmente, né? E que haja mais, né? Ministro para se levantar, para levar a palavra, amém, porque Jesus está voltando. Amém. Amém. Muito grato, meus irmãos. Irmã Luzinete, por gentileza. Pai, Senhor, irmãos, agradecer a Deus porque chegamos ao final de mais um calendário, né, para honra e glória do nome do Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Agradecer por esse ano de desafios, de lutas, mas de muitas vitórias para a glória de Deus. Agradecer porque os irmãos têm acompanhado esses pedidos de oração que eu tenho feito pelo meu sobrinho Rafael, para a glória do Senhor Jesus. Ele saiu do hospital e está em casa, está de alta, e a gente celebra o Senhor, agradece o louva por essa grande vitória. Então, eu queria dar esse testemunho para a glória de Deus e continuar pedindo oração por ele, né? E pelos meus pais, pela nossa família, pelo Brasil, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Mamico, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Um mês de resfriado, viu, Kay? Conforme ainda estou com a garganta assim, mas ficou melhor. Só esfriar um pouquinho e começa a tossir. Mas agradecimento a Deus pelas bênçãos deste ano, não temos que reclamar, muitas lutas também, com muitas vitórias, agradecidos a Deus.
Então, agradecemos imensamente ao culto de senhoras, que está indo para o 4º ano, né? E no dia 24 nós ficamos indecisos se iríamos ter culto ou não, por causa de muitas atividades. Já tinha reunião com a família, mas o Espírito Santo pôs no coração o desejo de ter esse culto, né, nesse dia. E uma alma foi salva durante o culto de senhoras. Aleluia. Irmão William, né? E agradeço muito a Deus por tudo, né? E os irmãos, está muito frio aqui no Japão e muito calor no Brasil, então vamos tomar cuidado com a saúde. Agradecimento a Deus. Amém. E para os Recomendação. E agora os aniversariantes do mês, amigo, a irmã amiga vai mencionar os nomes. Vamos lá. Então, o aniversariante do mês de dezembro. Dia 9 foi a Miliane. Nossa Dia 13 foi o Cazu. Dia 15 foi o Lucas, né? E dia 16 foi a Maria Nazaré, mas ela voltou para Pará, né? Para Amazonas, né? Dia 24, o irmão Natalino, pai da Keiko, né? E dia Amém. 31, a irmã Lurico, né? E, né? Amém. Cazu e Luri faz aniversário nesse mês de dezembro. Parabéns a todos. Vamos orar pelos aniversariantes. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais um ano de vida o Senhor tem concedido a cada um desses teus servos, e nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos no santo e precioso nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Nós também te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Pai, por podemos estar reunidos em nome de Cristo Jesus para compartilhar a tua santa palavra. Permanece abençoando a cada um desses teus filhos, ao nosso irmão Anderson, igualmente aos seus familiares, estendendo as tuas bênçãos. Ao nossa irmã Keiko e os seus familiares e entes queridos, que o Senhor também ali esteja abençoando no nosso querido país, a qual o Senhor tem concedido a graça maravilhosa de permanecerem lá na tua proteção, no teu cuidado. Aos familiares do irmão Melvin Santana, o irmão Melvin, a sua esposa, a sua filha e o seu filho, o Senhor também está no controle de todas as coisas, e tudo é permissão do teu querer e da tua vontade justa, santa e soberana. Permanece abençoando a este casal, a esta família, no nome de Cristo Jesus, que o Senhor tenha acrescentado mais uma alma tão preciosa. Também em favor do nosso irmão Nishimura, da minha cunhada, a irmã Maria, que o Senhor ali esteja abençoando os passos, o local de trabalho, o ir e o estar e o voltar desse casal. No nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nós te louvamos, porque o Senhor também tem abençoado aos conhecidos, aos amigos do nosso irmão Nishimura. Que o Senhor, com tua misericórdia e amor incondicional, também ama a cada um desses, ó Pai, cujos nomes não têm sido mencionados, mas o Senhor está com cada um de nós para compreendermos que o Senhor quer que todos venham à salvação. Nosso irmão Carlos, que não pode estar conosco, a sua esposa, a irmã Harumi, que ali o Senhor também esteja abençoando o estar deles no nosso país nesses dias, e que o Senhor os traga de volta em paz, na tua proteção, no teu cuidado. Também nós te agradecemos, Pai, pelo nosso irmão Sebastião e a sua esposa Leia, e aos seus filhos que têm estado conosco, e que o Senhor atenda ao pedido do coração deste casal, em todas as situações que eles necessitam e carecem da tua presença, do teu amparo e da tua mão forte, retirando todo impedimento, para que eles obtenham, Senhor meu Deus, o desejo do coração de permanecerem neste país. Fica com eles, Senhor Deus e Pai, concedendo graça, sabedoria, saúde e forças, discernimento para continuar neste local de trabalho por ti abençoado. A nossa irmã Luzinete, ó Senhor meu Pai, também dá um testemunho vivo da tua presença na vida do Rafael, do Ezequiel, da Janete, daquele lar, daquela família que te pertence, que também te serve com alegria. Mas aos familiares da irmã Luzinete, aos seus filhos, ao seu esposo, ao seu pai e à sua mãe, nossos irmãos queridos,
nós te pedimos a tua presença, o teu cuidado, o teu livramento e concedido saúde e forças para mais um ano que se inicia. A cada um de nós, a cada um desses, ó Pai amado, nós te agradecemos por tua presença preciosa. Aos nossos irmãos em Cristo que nos veem pela internet, visita cada lar, cada família, Senhor meu Deus e Pai, e conceda o desejo, o pedido do coração de cada um deles. E o Senhor estará conosco, nós temos certeza, neste ano que se inicia e até a consumação dos séculos está na tua palavra e nós confiamos nesta promessa e nesta palavra santa. É no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Vamos louvar ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor com o hino pelos aniversariantes, hino de número 200. E quão bondoso é Cristo. 1, 2, 3. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando para levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha para lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar gozo em vida. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Mais uma vez. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. E somente nele nós podemos alcançar o desejo do nosso coração e que o desejo do nosso coração seja igual ao que o Senhor tem para cada um de nós em mais um ano que se inicia. Este ano que está se findando, nós sabemos e reconhecemos que o Senhor tem estado ao nosso lado, tem nos abençoado e permaneceremos confiando nele, sim, em todas as vezes, em todas as situações de mais um ano que se inicia. Nossos sinceros agradecimentos e os nossos parabéns a todos aqueles que o Senhor tem concedido mais um ano de vida e vitórias. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então, somos gratos ao nosso Pai por esses aniversariantes. E, voltando então ao nosso texto, em que podemos ler na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do versículos 12 ao 14. Então, nós podemos saber que nós devemos entender o início de um novo ano. Ou seja, o que significa realmente este início de um novo ano, ou o
que deveria significar para todos nós. Não está apenas na mudança do calendário. O calendário, como comentou uma irmã, nós sabemos que o calendário estará mudando. Não aquele calendário que a gente se utilizava há muito tempo atrás, colocado na parede, não? Tira um e coloca outro a cada final de ano. Não. Mas não apenas na mudança do calendário, mas principalmente em uma sólida decisão de deixar o pecado. E muitas vezes, muitas pessoas, podemos encontrar, não sei quem nos vê nem pela internet, mas pessoas que não conseguem deixar um pecado ou outro tipo de pecado. Todos nós cometemos pecados, mas o Senhor com certeza estará conosco para nos permitir a vitória em todas as áreas da nossa vida. Mas o início de um novo ano, nós devemos sempre nos lembrar: Senhor, ajuda-me a vencer este pecado que de tão perto me rodeia. Então, nós devemos ajustar também o foco. Se saiu fora de foco, ajustar o foco dos nossos propósitos e dos nossos objetivos. Será que os propósitos que eu tive para 2025 precisam de algum reajuste? Os objetivos precisam de algum reajuste? Como nós, em todas as áreas da nossa vida, não apenas na área espiritual, com certeza, né? E também nós devemos continuar nesse novo ano com fé, com perseverança, determinação. Então, são essenciais. Dessa receita é essencial para quem quer ter um ano melhor do que o ano que se passou. Obediência ao nosso Deus, né? Para que o Senhor possa cumprir o propósito dele em nossa vida. Então, eu tenho que continuar com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenho que ser perseverante. Por quê? Aí veio a primeira onda e eu já largo a prancha para lá e vou embora para casa. Não. Eu tenho que ser perseverante, eu tenho que ser determinado. Ou seja, estar convicto de que aquilo possa acontecer na minha vida. Firme nas promessas do Senhor, é claro. E também ser obediente ao Senhor em tudo aquilo que Ele possa fazer em nossa vida. Ou seja, para que eu possa cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque Ele tem um propósito. Não estamos nesse mundo sem propósito nenhum, senão não estaríamos aqui. Então é muito natural e também normal que muitas pessoas façam planos. Então esse ano eu pretendo ir para tal lugar, ou voltar de tal lugar e fazer isto ou fazer aquilo. Fazer planos. Tem pecado nisso? Não, de forma nenhuma. O Senhor é que vai realizar. Você vai apenas conjecturar ou colocar no papel ou na mente apenas os planos. Também nós devemos renovar as nossas expectativas. Não deu bem certo aquilo que eu queria no ano passado, ou desculpa, nesse ano que está se findando, mas eu tenho que renovar as minhas expectativas. Ou seja, ajustando o foco naquilo que eu errei. Tem um ditado que diz que nós aprendemos com o erro dos outros. E com os nossos também, evidentemente. Por isso, vamos aqui renovar as nossas expectativas, esperando que tudo será melhor que o ano que se finda. Então, essa é com certeza uma expectativa que nós devemos ter. Então, mas, para que todas essas coisas, para que tudo em nossa vida seja cada vez melhor, ou no mínimo igual foi este ano, porque todos aqui estão agradecidos de tudo que aconteceu nesse ano. Então, se não puder ser melhor, pelo menos seja igual a esse ano. Então, para que tudo seja um pouco melhor, ou cada vez melhor, é necessário manter um caráter espiritual íntegro. Ou seja,
eu sempre digo, aquelas pessoas que têm um pé no trem e outro pé na plataforma. Não, eu tenho que ter um caráter íntegro diante de Deus, ou seja, um caráter íntegro, um caráter espiritual íntegro, separado do caráter que eu tenho que ter na minha conduta com as pessoas e com todas as pessoas no mundo. Apenas estou tratando de um caráter espiritual, mas o caráter e a integridade de cada um de nós diante dos nossos semelhantes deve ser também o máximo que pudermos fazer. Então, devemos também ser um cristão maduro e confiante na providência divina. Ou seja, aquele que é imaturo, ele vai atrás de qualquer coisa que aparece, principalmente no meio de comunicação, que está em muito uso ultimamente. Então, se ele não for um cristão maduro, ele pode até fazer coisas que não agradam a Deus. Então, vamos também colocar no nosso coração de ser um cristão cada vez mais amadurecido, o que é um processo, não é do dia para a noite. E, acima de tudo, ser confiante na providência divina, porque Ele nos prometeu que estará conosco e sempre provendo o que é melhor. Já demonstrou para todos nós que o melhor presente Ele já nos deu, seu único e amado Filho, em nosso lugar, em nosso favor. Então, também, ali está escrito no versículo 13, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O que será isso? Esquecer aqui, neste verbo, esquecendo, não em português, é claro, esquecer aqui não é apagar da nossa memória tudo aquilo que não foi favorável, tudo aquilo que não deu certo. Eu vou apagar da memória. Não. Mas não deu certo, aí sim eu tenho que mudar de estratégia. Eu tenho que mudar de metodologia. Ou aquilo que eu falei há alguns minutos atrás. Eu vou ajustar o foco. Eu tenho que fazer alguma coisa. Onde foi que eu errei? Por que essa situação veio desse jeito? Claro que nem todas as coisas dependem de nós, dependem de outros. Então, em se tratando de nós, eu tenho que mudar a minha metodologia, o meu método, para buscar alcançar a vitória que vem do Senhor. A vitória é dele, mas se eu não fizer a minha parte, esta vitória não virá corretamente. Então eu tenho que fazer tudo aquilo que está ao meu alcance e um pouquinho mais. E o Senhor Jesus já falou que aquele que só faz o que manda é servo o quê? Abençoado? É servo inútil. Infelizmente está escrito desse jeito. Então só faz o que manda, só faz a obrigação. Não. Então vamos buscar alcançar a vitória no Senhor. E se apenas eu valorizar as glórias do passado, tudo aquilo que eu obtive no passado, mas eu fiz isso no passado e deu certo, então eu vou repetir a dose. Pode até ser, mas nós não vamos poder crescer espiritualmente se eu ficar preso ao passado. Por isso que ele falou que eu tenho que avançar, avançando, que é a palavra que ele usa também neste texto. Então, eu, para crescer espiritualmente, eu não tenho que ficar só preso às glórias que nós obtivemos no passado, o sucesso que nós obtivemos no passado, as bênçãos que nós obtivemos no passado. Então, a disciplina do Senhor, como comentou um irmão, a disciplina do Senhor é quem mais nos leva à maturidade cristã. Para mim, funciona. Por quê? Porque toda vez que eu tomo um puxão de orelha, eu creio que eu me achego mais perto do Senhor. Então, isso leva à maturidade. E também a palavra nos diz que se você estiver sem disciplina, você não é filho, mas sim bastardo e tem alguma coisa errada. Então, a disciplina é sempre para nos levar mais perto do Senhor, ou seja, para nos acrescentar maturidade na vida cristã. A
disciplina do Senhor nunca é para destruir nenhum de nós. É bom pensar nisso também. E vamos deixar as mágoas, os ressentimentos e as nossas fraquezas para trás. Claro que nós tivemos, ou eu posso responder por mim somente, algumas fraquezas durante o ano que se passou, que está se findando. Mas não vamos deixar isso para trás. Não que eu vou esquecer, porque eu posso cometer de novo. Posso magoar alguém, posso ser magoado por alguém e posso continuar com as mesmas fraquezas. Mas nós vamos sim confiar mais em Deus e no seu poder. Para quê? Para que eu possa iniciar um novo ano com alegria real e verdadeira. Então, precisamos deixar os fracassos do passado para trás e não carregá-los para o próximo ano. Fracasso, não deu certo. Felizmente não deu certo. Para isso eu tenho que, mais uma vez, ajustar o foco. Vou ver o que aconteceu. Vou procurar saber qual foi a razão desse sucesso, desse fracasso e modificar, buscando, evidentemente, a direção do nosso Deus. No versículo 13 e 14, ele diz, avançando. Bem, avançando em português é um verbo que significa o quê? Um ato contínuo e persistente sem desfalecer. Avançando. Sim. Então, avançando. Nunca olhando ou andando como nós dizemos, andando que nem caranguejo, mas avançando para podermos alcançar corretamente o nosso objetivo. Nós precisamos tomar decisões acertadas. Então, avançando como? Descabeçado? Não, descabeçado não. Buscando a orientação do Senhor. Preciso fazer isso. Gostaria que o Senhor me abençoasse nesse campo para que eu possa ser objeto nas mãos do Senhor, para que Ele possa abençoar outros. E a mim também abençoar. Então eu preciso tomar as decisões acertadas em todas as situações da nossa vida, com certeza. Então ele diz também nesse versículo, uma coisa faço. Então Paulo diz, uma coisa faço. Paulo não diz que ele tinha confiança que alguém ia fazer por ele. Então, nós temos pessoas que podem nos ajudar, com certeza. E é sempre bom ter essas pessoas ao nosso redor, como nós temos pessoas que contribuem, colaboram conosco, para que nós tenhamos esse privilégio de levar a palavra do Senhor, que nos edificam com a palavra do Senhor, que estão conosco. Só a presença dos irmãos também já é algo que nos dá a confiança, mas nós temos, acima de tudo, a confiança e a presença do nosso Deus e Pai. Então, Paulo não diz uma coisa vou fazer. Paulo diz uma coisa faço. Ele diz uma coisa faço. Faço também é o quê? É verbo de ação. Ele diz uma coisa estou fazendo. Então, uma coisa faço, uma coisa estou fazendo. E é assim que nós também devemos permanecer, procurar chegar perto das situações que planejei para a minha família. Então, eu vou procurar chegar mais perto dessas situações para observar melhor e para saber se eu vou conseguir a vitória agindo desta forma. Então, há situações que eu planejei para a minha família, para a igreja, para o trabalho, no nosso local de trabalho, na escola, em todas as situações. E, como falei no início, perseverando até que eu consiga chegar ao alvo estabelecido. É o que Paulo também nos ensina. Então, o nosso futuro
deve ser o quê? Deve ser construído com base naquilo que fizemos no presente. Todos nós conhecemos a lei da semeadura. Planta tomate e não colhe banana, e nem planta banana e colhe abacate. Então, o nosso futuro tem que ser construído com base naquilo que eu estou fazendo. Por isso que ele falou, uma coisa faço. Não é que eu vou fazer a partir de 1º de janeiro de 2026. Eu faço. Então, nós devemos sempre lembrar que é o que nós fazemos ou o que nós fizemos neste ano que se passou e que está se findando. Não se passou. Então, avançar. Ele diz, avançar. O que significa avançar? Avançar é caminhar com uma direção estabelecida, com um objetivo, com um propósito. Não é avançar aleatório ou com movimento errático, que a gente fala, movimento de passarinho, que eu conheço um pouco. É errático, você não sabe para onde ele vai. Então, a nossa caminhada deve ser com uma direção estabelecida. Eu quero chegar lá naquele ponto, então eu quero estabelecer a minha rota. E eu quero chegar lá para quê? Eu tenho que ter um objetivo, um alvo, um objetivo e um propósito. Então, tudo isso em conformidade com os propósitos de Deus para nós. Está fora dos propósitos de Deus, como é que eu vou ser abençoado? Como é que eu vou pedir uma coisa que está fora do propósito de Deus para a minha vida? Eu tenho que enxergar que aquilo não é para mim. Eu tenho que contentar com aquilo que o Senhor tem para mim e que deu para um outro irmão. O que eu posso fazer? O Senhor é Deus fiel, justo, santo e bom. Então, tudo isso que eu fizer, que eu estabelecer, e que nós devemos estabelecer objetivos, propósitos para o ano, sim, com certeza. Mas, se estiver em conformidade com os propósitos de Deus para nós, isso se torna realidade. Então, esses propósitos de Deus para a nossa vida deve ser o nosso objetivo. Uma coisa e a outra andam juntas, uma e a outra caminham juntas. Então, uma vez que o nosso alvo é a eternidade, eu creio que é o de todos nós, é chegar, como o apóstolo falou, ele está falando sobre a eternidade, como o nosso alvo também é obter a eternidade no céu com o Senhor, porque se não for no céu com o Senhor, será em um lugar que é muito fácil de ir, não precisa fazer absolutamente nada, certo? Pode fazer tudo aquilo que o mundo acha que deve fazer, mas o propósito de Deus para a nossa vida deve ser o nosso objetivo e nós vamos perseverar em segui-lo, uma vez que o nosso alvo é o propósito de Deus para nós. Ele enviou o seu Filho para quê? Para que todos fossem salvos por ele. Devo perseguir esse objetivo. E quando o céu é a nossa prioridade, as adversidades e as dificuldades não impedem o nosso caminhar. Por quê? Porque eu estou almejando algo que está no controle de Deus, não de homens. Homens colocam obstáculos em todas as coisas que você for querer fazer. Sempre vai achar alguém que te incentiva. Sim, com certeza, muitos. Mas alguns também vão colocar empecilhos. Então, vai aparecer adversidades e dificuldades. Mas isso não vai impedir o nosso caminhar em mais um ano. Por quê? Porque nós continuamos confiando no Senhor. Mais uma vez, firme nas promessas do Senhor. Então, um novo começo se realiza quando avançamos com os olhos fixos em Jesus. Não, este ano aqui eu estou bem de saúde, eu estou e eu. E onde é que está o Senhor Jesus? Não. Se o Senhor Jesus me permitir, nos permitir. Então, um novo começo
se realiza, começa realmente quando nós procuramos avançar com os olhos fixos em Jesus. Entregamos a eles não apenas os nossos fardos pesados, os leves e tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor. Então, confiar em Deus sempre nos traz esperança e vida. Isso é muito bom saber, porque essa esperança e essa vida é um círculo vicioso que nos leva a continuar confiando no Senhor, e isso nos traz esperança. Então, veja, por exemplo, a vida de Abraão, de Moisés, de Davi, de Pedro e de Paulo e de muitos homens de Deus. Então, todos esses homens, que eu comentei aqui, e tantos outros, todos esses homens tiveram momentos de fraqueza. Cada um lembra de algum. Abraão, sim. Moisés, também. Fez o que não era para fazer, não chegou à terra prometida. E Davi, também o que fez, nós sabemos. Pedro, que negou ao Senhor. E Paulo, e muitos outros homens de Deus. Todos tiveram momentos de fraqueza. Mas isso não é o fim. Isso é a razão de uma verdadeira transformação. Isso é que vai levar a cada um de nós a se transformar para obter um novo começo, um novo ano melhor. Então, começar um ano novo deve ser, muitas vezes, mais do que mudanças temporárias. Não? É decidir firmemente, como fez Daniel, no coração, que viveremos para agradar a Deus. Se não fizer isso, dificilmente nós vamos melhorar o nosso comportamento. Então, confiar que nós decidimos no nosso coração. Nada temporário, nada superficial. Vamos realmente procurar agradar a Deus. Nós também devemos ver o nosso futuro com fé no Senhor. Devemos ver, porque nós vivemos pelos olhos. Se for olhar ao redor, já sabe o que vai acontecer, né? É desgraça para cá, desgraça para lá, é gente falando isso para cá, é gente falando para lá. Então, não vai dar mais, não tem condição. Não. Nós devemos ver o nosso futuro com fé no Senhor, acima de tudo. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, vamos continuar com fé e acrescentando a fé, como o Senhor Jesus, os apóstolos falaram para ele: Senhor, acrescenta-nos a fé. Ou seja, deve ser acrescentada. E essa fé nos leva a avançar com persistência e com perseverança. Ou seja, eu creio que eu posso porque o Senhor vai fazer por mim. Então, a fé está nele, está depositada nele. Não na minha musculatura, não na minha saúde, não nos meus bens materiais. E aí, então, eu vou avançar com fé e com persistência, perseverança, para poder chegar no ano futuro, no ano que se inicia, e obter tudo aquilo que nós planejamos. Então, esse, na verdade, é o segredo. Nada de confiar em nós mesmos. Um novo início, claro, com certeza, nós sabemos, não depende do calendário. Depende, sim, da nossa firme decisão. Então, não é porque mudou o ano, eu posso tomar essa decisão em 1º de março. Não tem problema nenhum. Aqui, nesse país, o ano fiscal começa em abril. Então, tudo muda em abril. Em janeiro não muda nada. Então, esse novo início vai depender de cada um de nós. Mas depende, sim, de uma decisão firme. E, quando a decisão é caminhar com o Senhor, o novo começo, o novo início, começa de verdade na nossa vida. Então, quando a nossa decisão é caminhar com o Senhor, o que todos nós queremos fazer, o novo começo vai, de verdade, iniciar-se na nossa vida.
E por que eu tenho essa certeza? Porque se você for ler a cada um de nós e meditar nesse versículo que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Apocalipse 21, capítulo 5. Esta é a nossa certeza. Assim está escrito, Apocalipse 21, 5. E o que estava assentado sobre o trono disse. Então, isso daí, esse estava, é porque o apóstolo João viu. Então, ele está descrevendo aquilo que ele viu. Ele viu e depois ele escreveu por ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso que ele disse. E o que estava assentado, não é que ele estava e não está mais. Então, o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, queremos um ano novo, mas nós sabemos que quem é que vai fazer? É o Senhor. Ele vai realizar o desejo do nosso coração se nós cumprirmos o querer e a vontade dele na nossa vida. Amém. Espero que possa tocar no coração de cada um de nós esta palavra e continuar confiando que o Senhor estará conosco, porque assim está escrito neste versículo e é uma verdade e é uma promessa. Eis que faço novas todas as coisas. Amém. Então, que o Senhor esteja conosco em mais um ano que se inicia. Cada irmão, cada irmã, em cada dificuldade, em cada problema. As dificuldades vão aparecer, mas vamos continuar confiando no Senhor, porque é Ele que pode fazer todas as coisas novas em mais este ano que se inicia. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano e amado Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Este ano que se inicia, seja para a honra, louvor e glória do Teu nome santo, o nosso olhar, o nosso escutar, o nosso falar, o nosso agir, sempre dirigidos, direcionados por Ti, ó Deus e Pai. Entregamos em Tuas santas e preciosas mãos a cada uma dessas vidas, para que cada um de nós possa seguir confiantes em Cristo Jesus e em todas as Suas santas promessas, para cada um de nós, os Teus servos. Fica conosco, Pai, porque não merecemos, mas o Teu amor incondicional chegou até nós e nos trouxe esta paz de conhecer a Cristo Jesus, aquele que faz todas as coisas possíveis na vida de cada um desses Teus filhos. O ano de 2025 tem sido bênçãos na vida de todos nós e reconhecemos que o Senhor tem estado conosco e estará com cada um de nós. Por amor e em nome de Cristo Jesus, nós te fazemos este pedido e esse é o desejo de cada um desses que nos veem neste momento, eu creio, a tua presença santa, ó Pai amado, sem a qual nada poderemos fazer. E é no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor Salvador, que nós te agradecemos por tuas promessas e por mais um ano que se inicia e por este ano que se finda. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós desde agora e para sempre. Louvado é o nosso eterno e bendito Deus. Amém. Amém. Deus vos abençoe e guarde no nome do Senhor Jesus. Amém.